de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 46 e 47, faremos a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e também o versículo 47, queridos. Amém, meus irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor quem ia sendo salvo. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Meus irmãos, gostaria de dizer que é um prazer e uma alegria muito grande poder estar com os irmãos, mais uma oportunidade, poder retornar à igreja, rever muitos irmãos, conhecer a outros. Que Deus continue abençoando, acrescentando a todos vocês graça, saúde, sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando toda essa igreja, que temos carinho e muita admiração. É muito bom poder estar com todos vocês aqui nessa noite. Muito obrigado, pastor Newton, pela liberdade, tá? Pastor Lidiel, Deus abençoe. Pastor Abner, pelo convite. Muito agradecido a todo o grupo Homens de Honra, né? Deus abençoe vocês, tá? É um privilégio e uma oportunidade de ministrar nesse evento que vocês estão promovendo e abençoando a Igreja do Senhor Jesus. Deixo aqui meu abraço a muitos que eu estou vendo aqui, né? Das congregações que a gente vai passando. O Giovanni está por ali, né? Deus abençoe, tá? E muitos irmãos que a gente vai conhecendo aí nas congregações. Deus abençoe vocês ricamente. Vamos à palavra de Deus? Amém, irmãos? Amém. Queridos, o texto que nós lemos e escolhido para o congresso, ele mostra a vontade de Deus para a igreja e como caminha a igreja do Senhor, a vontade, a expressão da vontade de Deus para a sua igreja. Não é uma novidade que a unidade da igreja não é algo que nós elaboramos, não é algo que nós projetamos, não é uma vontade nossa, mas é algo que já está inserido no próprio DNA de ser igreja, de modo que o que nós temos é uma conscientização profunda, gerada por uma compreensão que é produzida pelo Espírito Santo de Deus também. Não somos nós que tomamos consciência por vontade própria, é o Espírito Santo de Deus que nos faz entender. Isso é importante a gente saber, que as coisas de Deus, elas são dadas ao entendimento, à compreensão pelo próprio Deus. João diz que ninguém pode ter alguma coisa de Deus se não for dada por Deus. Toda a compreensão de Deus é dada por Ele mesmo. O C.S. Lewis, ele fala uma coisa extraordinária. C.S. Lewis diz que ninguém pode encontrar a Deus se Deus não quiser ser encontrado. De modo que, quando encontramos, é porque primeiro Ele nos encontrou e permitiu que nós tivéssemos acesso à presença dEle. Ninguém pode ter alguma coisa dEle se Ele mesmo não quiser dar, né? Então, toda a compreensão, todo o entendimento, toda a iluminação que temos pela uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Paulo vem testificando isso quando ele escreveu a carta à igreja de Efésios capítulo de número 3, Paulo diz: eu me ponho de joelhos, orando por vós, a fim de que Deus vos dê iluminação, para que vocês possam entender a profundidade, a largura, a grandeza desse amor de Deus que é dado à sua igreja. De modo que Paulo, ele afirma que o amor de Deus dado à igreja, essa comunhão de Deus dada à igreja, já está na igreja, faz parte da igreja, é um elo no próprio DNA da igreja, mas que para que nós venhamos desfrutar dela, é preciso uma iluminação do Espírito Santo. E mediante essa iluminação do Espírito Santo, a gente compreende, no compreender, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai robustando essa unidade na nossa compreensão, e na medida com que vamos compreendendo, essa unidade ela vai se tornando cada vez mais prática, mas é uma ação do Espírito Santo de Deus para nos iluminar. Amém, irmãos? Amém? Amém? Esse texto de Atos capítulo 2 é também um tratado sobre uma iluminação gerada pelo Espírito Santo.
a fim de que nós venhamos compreender todo o ministério, toda a obra, toda a pregação de Jesus. É importante a gente observar, aqui no livro de Atos, capítulo de número 2, que até então nós temos discípulos que andavam com Jesus, que fizeram milagres, que multiplicaram pães e peixes. Um deles, inclusive, andou sobre as águas, Pedro, pesca maravilhosa, coisas extraordinárias, viram leprosos ser curados, cego, surdo, mudo, paralítico, coisas incríveis, mas eram homens muito tímidos, muito tímidos. E somente na descida, na plenitude desse derramado Espírito Santo, é que eles têm uma ousadia de pregar sobre Jesus. E isso porque, até antes do derramado Espírito Santo, o Evangelho para eles era um tanto que ofuscado, não havia uma compreensão. Imagine o Evangelho antes e depois da descida do Espírito Santo como duas televisões. Uma você tem, eu não sei, eu não entendo muito bem desse negócio, se é LED, se é plasma, eu não sei qual que é melhor, acho que é LED, né? Uma LED 50 polegadas, não sei quantos K aí, a definição, um negócio tremendo, né? A cores, coisa mais linda. E uma outra televisão pequena, preto e branco. Né? Então você está vendo ali o mesmo filme, ou a mesma imagem, ouvindo a mesma voz, mas a compreensão é diferente de uma para outra. Porque uma tem maior definição, é mais colorido, define, expressa melhor o que quer dizer. O Espírito Santo, antes da descida do Espírito Santo, os discípulos tinham um significado do que Jesus tinha dito, significava alguma coisa, mas não tinha um significante profundo neles, significava alguma coisa para eles, mas não tinha um significante profundo desse significado, era como se fosse em preto e branco. Quando o Espírito Santo de Deus desce, é colorido, eles entendem, é em autodefinição, eles compreendem, é vivo, se move, é vibrante, é real, está neles, produz autoridade, eles falam com mais ênfase. Você percebe muito isso, se você ler, por exemplo, o capítulo de número 1 aqui do livro do Atos dos Apóstolos, você percebe isso. Lucas escreve dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a ensinar e a fazer, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamentos pelo seu Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera, as quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com provas infalíveis, num espaço de 40 dias. Olha que extraordinário. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, eles andaram sobre as águas, Pedro, eles multiplicaram pães em peixes, participaram, viram Jesus transformar água em vinho, fizeram muitas coisas, contemplaram muitas coisas, louvaram, adoraram, oraram, coisas tremendas. Só que a Bíblia diz que Jesus morre, e antes dele aparecer, os discípulos tinham muitas dúvidas, ao ponto que Jesus ressuscita e se apresenta há 40 dias, dando prova infalíveis. E a ressurreição, e esses 40 dias, é como que um suspiro de alívio. Poxa vida, a gente não estava num barco furado. Ele é real. Ele é quem ele disse que era. Você percebe que tudo que Jesus fala para eles, ainda é meio que, será que é isso aí mesmo? Aí ele ressuscita, se apresenta com provas infalíveis, ele diz, é isso aí mesmo. Só que isso só toma significante neles, não significado, mas significante neles, quando o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, o Pedro coloca de pé e disse, poxa vida, gente, mas não era isso que já estava profetizado nos profetas? Aí ele sai pregando como se ele mesmo fosse o autor da história. Ele vai pregando com ânimo, com intrepidez, porque tem um significante nele. Torna vivo nele. Vocês entendem isso, não? Então você percebe que antes da descida do Espírito Santo, o evangelho ministrado, pregado, falado, que eles vivenciavam junto com Jesus, tinha um significado, profundo inclusive, mas faltava o significante que só vem com o derramado do Espírito Santo. E por que isso acontece? Isso acontece por uma expectativa que não estava alinhada com a vontade de Deus. Eles tinham uma expectativa em relação a Jesus que não era necessariamente a obra de Jesus. Eles viam em Jesus uma expressão de um reino restaurado em Israel e para Israel. Tanto que
Jesus ele vem pregando 3 anos e meio sobre o reino de Deus, 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 reino de Deus. E quando chega aqui em Atos capítulo de número 1, Lucas mesmo fala que Jesus passou no 40 dias ensinando a eles sobre o reino de Deus. E quando Jesus está indo embora, dizendo, legal galera, estou indo embora, entenderam tudo? Entendemos. Quando Jesus está indo embora, eles olham, Senhor, só mais uma pergunta, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus olhou e disse, mas bando de gente difícil de entender. O negócio é o seguinte, nego, a cada tempo, época, não compete a vocês saber, deixa assim mesmo, porque o Pai estabelece pela sua própria glória. Mas, daqui um pouco, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vocês vão ser ligados na tomada, vocês vão entender tudo. Mas não entendiam, por quê? Porque havia projetos secretos no coração deles que não necessariamente era o que Jesus estava fazendo. Se você pega, por exemplo, Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 15, a Bíblia diz que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam dizendo, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ou um dos profetas. Jesus vai reformular a pergunta e vai fazer novamente para eles, e vós, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus a Pedro dizendo, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Desde então começou Jesus a dizer aos seus discípulos que ouvia ir a Jerusalém, padecer muito na mão dos anciões, dos escribas, sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, o repreendeu, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque todo aquele que tentar salvar a sua vida perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a acha-la. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa a sua alma. Que texto bonito, irmãos, que coisa bonita. Jesus está dizendo que o reino de Deus está necessariamente no ato de você perder. E eles esperavam um Messias que acrescentava e não que tirasse deles. E Jesus falou, não, mas vocês vão se acrescentar, mas primeiro vocês vão ter que perder. E eles estão esperando um Messias poderoso, e ele vem com poder, mas o reino dele não se revela no poder, se revela na fraqueza. Ah, Senhor, de modo nenhum o Senhor vai padecer na mão dos anciões, dos escribas, sacerdotes, ser morto, jamais. E Jesus fala, para trás de mim, tu não entende as coisas que são de Deus. Tanto é que eles não compreendem que 2 deles saem dali, e aí a Bíblia diz que Jesus está se dirigindo para Jerusalém. Eles ouvem Jesus falar sobre pedra, edificaria a minha igreja. Eles lembram provavelmente da profecia de Daniel, lembra? Que vem uma pedra, destrói a estátua e tal, e aí a estátua se transforma em uma grande poeira, vem o vento, bate, leva aqui dali, e aquela pedra cresce, cresce, transforma uma montanha, ocupa toda a terra. Eles pensaram, Jesus é a pedra, vai derrubar o império romano, ele vai crescer, vai estabelecer o reino dele, vai reinar. É agora. 2 deles vão para sua mãe e diz, mãe, Jesus está vindo aí, ele vai colocar o reino dele. É agora! Oh, mãezinha, pede algo para Jesus. Se a gente pedir, ele nega, mas se a mamãe pedir, ele vai aceitar. Ele gosta tanto da senhora. Pede para ele que quando ele chegar no reino dele e colocar o trono dele em Jerusalém e reinar, que ele coloque um filho teu à direita e outro filho teu à esquerda. E a mãe toda inocente vai a Jesus e fala, ô Senhor, dai-me esse privilégio. E Jesus fala, olha, não compete a mim fazer quem vai ser estabelecido à direita, à esquerda, mas se eles puderem beber o cálice que eu vou beber, está tudo certo. Porque o reino dele não se revelaria na glória, mas na fraqueza da cruz. Eles projetam no coração um novo governo. E Jesus tem um governo, mas não é um governo baseado nas riquezas ou nos poderes do mundo. Mas esse governo de Cristo que ele vem estabelecer é um governo baseado na paz, no gozo e na alegria do Espírito Santo de Deus.
Eles têm dificuldade de entender e de compreender a mensagem de Jesus, achando que Jesus iria estabelecer o reino a Israel, e que ele iria governar e reinar sobre todas as nações. E Jesus mostra que esse não era a vontade de Deus, também não era o que ele veio fazer, mas o que ele veio fazer era trazer um ministério da reconciliação do homem para com Deus e do homem para com o seu próximo. É extremamente frustrante para os seus discípulos a hora que eles percebem que Jesus não veio trazer um novo modelo de culto, Jesus não veio trazer um novo tipo de reinado, Jesus não veio instituir necessariamente uma novidade, um novo movimento, uma nova religião. Jesus vem ensinar a gente a viver. E que o Evangelho é o convite para você ser pai direito, que você não sabe ser pai direito, mas que o Evangelho quer pegar na tua mão e te ensinar a ser pai, ser mãe, ser irmão, ser filho, ser esposa, ser irmão, ser colega, ser vizinho, ser cidadão. E que ele quer te ensinar. E que o reino de Deus é uma nova proposta de vida. Esse é meu filho amado, a ele dai ouvido. Se vocês querem viver como meu filho, então aprendam com ele, porque o que ele vem ensinar é ser gente. Gente do tipo que vale a pena a gente ser. Olha que bonito que é o Evangelho. E a gente complica tanto, mas olha que bonito, que simples que é o Evangelho. É ser gente, é apenas ser gente. E se você quer fazer algo para Deus, comece sendo gente boa. Comece sendo gente boa, gentil, pacífico. Comece sendo gente boa. E aí o reino de Deus estará em você. E é essa a proposta de Jesus, que de alguma forma vai frustrar os discípulos e vai impedir eles de contemplar, de enxergar essa grande verdade. Mas quando o Espírito Santo desceu, parece que é uma compreensão total, parece que é uma compreensão acerca de tudo quanto Jesus havia pregado, falado, ministrado, feito, vivenciado, experienciado e realizado junto deles. E a Bíblia nos mostra, nos textos que nós lemos, versículo 46 e 47, para a gente resumir, é que eles entendem esse Espírito de Jesus está pregando, eles entendem essa mensagem de Jesus, entendem tanto que a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa. Eles louvavam a Deus, faziam uma expressão de culto, mas viviam um verdadeiro culto de casa em casa, na própria vida. E a vida era uma expressão do culto que Deus havia estabelecido para eles. Isso é interessante a gente notar que a cultura do reino de Deus, ela não é mediada, aferida por um culto, mas o culto é mediado por uma cultura. Que antes de você ter um culto ou algo a falar, você tem que ter uma cultura para se viver. E que diante dessa cultura do reino de Deus, de ser gente do tipo que vale a pena a gente ser, aí você ganha o direito de falar. E aí então você pode falar, porque é assim que o reino de Deus vai se reverberar, vai se distribuir, vai ser vivido. E eles entendem isso pelo Espírito Santo, eles compreendem. Isso não traz apenas paz, alívio no coração deles, mas traz compreensão do que Jesus estava pregando e ministrando para eles. Isso nos ensina alguma coisa, que nós temos que estar ciente. Queridos, a graça de Deus, ela não apenas perdoa e salva o homem, ela educa o homem. A graça de Deus precisa educar o seu coração. Em Tito está escrito que a graça de Deus é ela que nos salva das transgressões e nos ensina a viver dignamente. A graça de Deus quer educar você. Escute, você que é filho, a graça de Deus quer te ensinar a ser filho. Não, é muito mais do que o favor que você não merece, salvação, perdão com Deus, é paz com os homens também. A graça de Deus quer educar você. A graça de Deus quer ensinar você a ser submisso. A graça de Deus quer ensinar você a não resistir ao mal. A graça de Deus quer ensinar você a não resistir à violência. A graça de Deus quer ensinar você a não pagar o mal com o mal. A graça de Deus quer ensinar você a ser misericordioso. A graça de Deus quer ensinar você a ser pacificador. A graça de Deus quer ensinar você a travar sua língua. A graça de Deus quer ensinar você a não colocar lenha na fogueira, mas ser pacífico, pacificador, ser gente boa. A graça de Deus quer educar. Ter acesso ao perdão da graça é uma maravilha. A salvação da graça, que coisa boa. E a educação que a graça de Deus produz em nossa vida. Quantos entendem essa palavra? Veja, o Espírito Santo desce.
E ele vai maximizar o Espírito de Jesus. Ele vai introduzir a compreensão total do que Jesus havia pregado. Jesus mesmo estava dizendo: olha, o que eu faço, o que eu falo, agora vocês não entendem, mas quando o Espírito Santo vir, ele vai fazer vocês entenderem, e vocês irão entender. E essa compreensão a gente percebe que, além da pregação e do discurso de Pedro, que é lindo, maravilhoso, a gente percebe aqui nos versículos que nós lemos, que o Espírito de Jesus está firmemente manifestado neles. Olha o Espírito de Jesus neles. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Isso que é o Espírito de Jesus. Todos os dias eles faziam ceia, diferente da moldura dos moldes que nós fazemos hoje, mas todo dia eles faziam ceia. Isso é o Espírito de Jesus. E Jesus é um camarada diferente, irmão. Jesus foi um camarada que, se ele tivesse hoje aqui no nosso meio, tinha gente que ia ficar muito escandalizada com Jesus, irmão. A gente tem essa visão muito romântica de Jesus, mas não era fácil conviver com Jesus, não, irmão. Jesus virou um negócio tudo de cabeça para baixo. Não era muito simples. A começar que Jesus diz que o culto agora é em todo lugar. Todo lugar, porque o culto agora vai ser a própria vida. A vida inteira é o culto. E aí ele fala o seguinte: olha, vocês querem lembrar de mim? Vocês querem fazer culto para mim? Tirar um momento para fazer um culto para mim? Ah, Senhor, nós queremos fazer um culto para tirar um momento para o Senhor. Então faz o seguinte: quando vocês forem lembrar de mim, comam. Compra Coca-Cola, pega lá uma carne, lá coloca na mesa, comam. Maionese, Coca-Cola, carne, comam, pode comer. Façam ceia, comam. E aí comendo, e conversando, e se alegrando, e vivendo, vocês vão lembrar de mim. Olha que coisa inacreditável. Partiu o pão. E não partiu o pão, vocês vão lembrar de mim. Irmãos, isso é tão forte neles, isso é tão impactante neles. Você lembra da história dos discípulos de Emaú? Quem lembra? Lembra? Os discípulos de Emaú, lembra? Jesus morre, e aí eles estão desesperados, tristes, cabisbaixos, tristões, estão voltando para Emaús. E aí a Bíblia diz que Jesus, ressurreto e glorioso, se apresenta no meio deles. E eles vão conversando, e Jesus se apresenta e fala: que notícias são essas aí que vocês vão conversando? Aí eles olharam para Jesus e falaram: mas será que tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? Aí Jesus dá uma ironizada no negócio. Qual notícia é essa daí que vocês estão falando que eu não estou sabendo? Ah, Jesus, o grande profeta, poderoso em obra, nós achávamos que ele ia a Jerusalém e restituir o reino a Israel, mas ele foi entregue na mão das autoridades, padeceu, morreu. Bem verdade que umas mulheres foram lá no sepulcro e dizem que elas viram lá 2 varões que falaram que ele não estava mais ali, mas que ele já havia ressuscitado. Mas um dos nossos foi lá para ver e não viu nada, a saber, Pedro foi lá para ver e não viu nada e tal. E aí Jesus olhou para eles e disse: oh, mais otados de pensamento, de entendimento, será que vocês não podem entender, não? E Jesus começa a pregar, e vai pregando. E Jesus vai pregando, e eles vão dizendo: mas esse camarada prega mesmo, ele é bom mesmo. E eles vão conversando, Jesus vai pregando, mas ele prega, e eles estão já alegres, alegrinho com Jesus, penteca, irmão. Eles olham: mas ele prega mesmo, e ele vai pregando. Quando eles chegam em casa, Jesus faz uma coisa que todo itajaiense, eu não sei se aqui em Blumenau faz, mas lá em Itajaí a gente faz. A Bíblia diz que Jesus fez como quem ia passar. Ele não ia passar, ele fez como quem ia passar. Itajaiense faz muito disso, irmão. Como é que é isso aí, irmão José? É o famoso quer um cafezinho, é o famoso não precisa. Ô, irmão, eu acabei de passar um cafezinho, quer um cafezinho? Não precisa, irmão, não precisa. Aí você dá uma perguntada: tem certeza? Não, tenho certeza, não, acabei de sair da minha. Não precisa. Aí você dá uma terceira perguntada: tem certeza? Ah, mas já que tu está insistindo. Jesus fez como que... Fica, Senhor, não, olha, já eu tenho que passar, eu tenho que ir embora. Mas só um pouquinho. Ah, mas já que vocês estão insistindo, então eu vou entrar um pouquinho. E aí a Bíblia diz que Jesus senta na mesa e Jesus continua a pregar, e eles vão conversando, Jesus está pregando, e a pregação é maravilhosa, e Jesus falou: olha, acabou o tempo da pregação, eu vou encerrar a pregação, vou dar uma... Não, Senhor, prega mais um pouquinho, Senhor, prega bem, prega. E Jesus foi pregando, até que botaram o cafezão na mesa. A Bíblia diz que eles estão ali e não tinham percebido que é Jesus. Olha lá, viu, irmão? Jesus está ressurreto, glorioso, diante deles, eles não viram que era Jesus. Jesus pregou o caminho inteiro, eles não viram. Sentou na mesa, pregou, eles não viram. A Bíblia diz que quando eles fecharam os olhos e ele partiu o pão, eles: opa, é ele. É ele. É ele. No partir do pão eles falaram: é ele. Por quê? Porque ninguém parte pão igual Jesus, irmão.
Ninguém oferece comunhão igual Jesus, irmão. Ninguém parte o pão igual Jesus. Ninguém oferece comunhão. Quem é que tem comunhão com Ele? Quem é que tem? Quem é que pode testificar? Ninguém oferece comunhão como Ele oferece. Eles perceberam que era Ele. Aquilo estava firme no coração deles. Quando o Espírito Santo desceu, a primeira coisa que eles fizeram é: vão fazer culto e partir pão. Aliás, eu gostaria de dizer, irmãos, com a permissão do pastor Nildo, eu gostaria de dizer que todo irmão que gostaria de partir o pão, pode me convidar que eu vou lá, não tem problema nenhum. Cafézão maravilhoso. Igual na casa do pastor Giovanni, que está ali, meu amigo, né? Sempre que eu vou lá na 7 de maio, ele está sempre lá com pão, cafezão e tal. Maravilha, é isso aí mesmo. No partir do pão, eles, poxa, vamos fazer memória de Jesus. Vamos trazer a memória de Jesus. E isso é gerado pelo Espírito Santo. Não somente isso, o partir o pão, o cear, era a própria comunicação de Cristo neles, presente neles. Era a encarnação do próprio Cristo. Veja, o partir o pão, essa lembrança, não é necessariamente uma lembrança cognitiva, apenas mental, metafísica, uma lembrança atemporal de quem lembra do que ele falou e do que ele fez, e aquela saudade. Não, é uma lembrança que encarna a presença dele ali. É um negócio místico. É um negócio de partir o pão derramando lágrimas, dizendo: poxa, Jesus é bom demais, não é? É partir o pão, conversar das coisas de Deus. E só quem já teve essa experiência, e eu sei que muitos dos irmãos, talvez a maioria tiveram, de entrar na casa de um irmão, e aí você vai conversando, e vai tomando um cafezinho, e falando das coisas de Deus, e aquela vontade de orar, e de ler a palavra de Deus, e de falar das coisas de Deus, e aquela alegria, porque Ele está presente ali no partir do pão. O Espírito Santo traz isso. Isso é muito bonito, irmãos, porque não é apenas uma lembrança, apenas de um pensamento distante. É que a presença dele está ali literalmente. É o pão que representa a carne dele, é o sangue. É o vinho, o suco que representa o sangue dele, ele está ali. Que coisa extraordinária, irmãos. Ontem eu baixei um louvor, eu coloquei no carro e a gente estava indo para a Penha pregar. E eu falei para minha esposa sobre o louvor, eu disse: amor, presta atenção na letra desse louvor. E eu já ouvi esse louvor, acho que já umas 50 vezes, de ontem para hoje, estou ouvindo o tempo todo. Não é tão necessariamente a melodia dele, mas tem uma expressão do louvor que é impactante. O finalzinho fala assim: o que Cristo oferece, Ele é. Irmãos, mas isso está me incomodando. Eu fui dormir pensando isso. Eu estava lendo, dormindo, estava deitado, pronto para dormir, mas estava lendo alguma coisa. E eu lendo o livro, mas aqui na minha cabeça: o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Não dá para desassociar aquilo que Ele oferece daquilo que Ele é. Quem pega aquilo que Ele é, tem que pegar o que Ele está oferecendo também. Porque quem pega o que Ele oferece, pega o que Ele é. Vem junto, é o pacote inteiro. Veja, João 6, a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes. Multiplicado pães e peixes, qual é o discurso de Jesus para a multidão? Vocês acham que eu não sei porque vocês estão me seguindo? Não é por causa dos sinais que vocês viram, mas do pão que eu multipliquei e vocês se saciaram. Aí a multidão olhou para Jesus e falou: como é que é, Senhor? Só porque o Senhor multiplicou meia dúzia de pão e peixe, aí o Senhor já está se achando o cara? Não é bem assim. E a multidão é meio que bipolar, né? Porque antes de Jesus pregar, Ele multiplicou o pão e peixe. Antes dele pregar, a multidão queria levar Ele para Jerusalém, coroar Ele como rei. Lembra não? João 6. Queria coroar Ele como rei. Aí quando Jesus prega, a multidão desiste do plano de coroar Ele como rei e começa a abandonar Ele. Aí Jesus começa a pregar para a multidão, dizendo: olha, vocês estão me seguindo só por causa do pão. Aí a multidão falou: mas esse milagre que o Senhor está fazendo com pão aí não é milagre novo. Esse milagre aí a gente já sabe, já conhece. Porque os nossos pais também comeram pão. Mas não é pão de padaria como o Senhor multiplicou aí, não. É pão do céu. Moisés fez chover pão do céu. Jesus olhou e falou: como é que é? Vocês acham que Moisés fez chover pão do céu? Foi Moisés, não. Foi o meu pai que fez chover pão do céu. Ele que deu o pão do céu através de Moisés. Mas foi o meu pai que fez chover pão do céu. Mas se vocês querem dizer que Moisés é maior do que eu quero dizer uma coisa para vocês. Os vossos pais comeram aquele maná, mas todos eles morreram. Mas eu quero dizer para vocês que eu conheço uma padaria que faz um pão, que quem come desse pão nunca mais tornará a ter fome. A multidão olhou para Jesus e falou: Senhor, joga no GPS, passa o endereço que nós queremos comprar de tonelada desse pão. Jesus pegou a multidão no laço: eu sou o pão da vida, quem come de mim nunca mais tornará a ter fome. O que Ele oferece é o que Ele é. O que Ele oferece, o pão multiplicado, é o que Ele é.
De modo que mais para frente, ainda em João 6, ele fala: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Que coisa linda e extraordinária. O que Cristo oferece é o que Ele é. Ouça com atenção o que eu vou lhe dizer. Não é uma questão de estar abençoado, é uma questão de ser abençoado. Estar abençoado é receber uma coisa que Ele te dá. Ser abençoado é caminhar com Ele. Não é pegar para ir, é pegar e estar nele, andar com ele, viver com ele. Porque tem gente que às vezes está abençoado, mas consegue fazer o barco virar. Por quê? Porque esqueceu da presença de Jesus no barco. E vai naufragar mesmo com o barco abençoado. Mesmo quando Deus abençoa, vai mal. Ele está abençoado, mas o casamento vai mal. Ele está abençoado, mas a empresa vai mal. E por quê? Porque ele não sabe lidar com a bênção. Porque ele falta a sabedoria que só a presença de Deus traz. Falta ali a paz que só a presença de Deus faz. Irmãos, ouça com atenção que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Tem coisa que Deus te dá e você vive longe dele, mas tem coisa que você só se vive no Espírito Santo. É gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Não é receber a paz e deixar ele. Você só tem paz se tiver com ele. É gozo, paz, alegria no Espírito Santo. É com ele, o que ele oferece é o que ele é, não dá para divorciar. Quem é que entende isso? Eu preciso falar isso. É isso que Deus falou pela boca do profeta Isaías, talvez um dos textos mais lindos da Bíblia. Capítulo 28, versículo 20 de Isaías, quando Deus falou para o povo: vocês estão me abandonando pelo quê? Senhor, ouro, prata, riqueza, a gente quer crescer, a gente quer ir, o Senhor aí, a gente está te trocando, está indo embora. Aí Deus: vocês querem ir embora? Podem ir embora. Só gostaria de avisar uma coisa para vocês. O que foi? Vai chegar um dia que a cama vai ser tão curta que ninguém poderá deitar nela, o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Vocês querem ir? Podem ir. Não tem problema, pode ir embora. Mas a cama vai ficar curta e o cobertor vai deitar e vai ficar estreito. Já deitou em cama curta, irmão? Eu já sou comprido, né? Bota a perna para fora da cama. Você até dorme, mas quando acorda, a perna está sempre formigando, é um desconforto tremendo. E um cobertor estreito, já se tapou em noite de frio com um cobertor estreito? Tapa a cabeça, destapa o pé, destapa a cabeça, e puxa daqui, puxa de lá, e vem de cá, e vem daquela guerra para aquecer. Eu, só no inverno, irmão, só Jesus sabe como eu sofro com isso. Eu costumo dizer que a minha esposa é pentecostal porque ela gira no manto e se enrola na coberta de madrugada. Aí eu acordo sempre destapado no frio. Aí eu sempre deixo uma terceira coberta por ali para me tapar no frio e tal, porque eu sei que eu vou acordar destapado. E a minha esposa tem um dom, irmão. Eu sou alto, ela é baixinha, ela está ali, né? E, irmão, eu te amo, tá? Calma, tá tudo certo. Nós estamos bem. Depois do culto eu vou te pagar uma janta maravilhosa. Mas ela faz um negócio incrível, eu não sei como ela faz isso. A minha esposa consegue fazer isso, irmão, dormindo. Ela puxa assim a coberta para debaixo da coberta, assim, as pernas, puxa. Aí a minha perna é comprida e meu pé fica para fora. É horrível. E aí você acorda na madrugada com o pé gelado. Aí você lembra do que Deus estava falando para o povo de Israel. Vocês querem me trocar? Pelo manto de amor? Senhor, ele é tão bonitinho, mas eu só posso ficar com ele se eu deixar a tua casa e deixar de te servir. Então vai, pode ir. Você quer me trocar pelo... Senhor, porque tem um cobertor lá de dinheiro, forrado. Eu quero ir para lá, eu quero me cobrir com o dinheiro e com a riqueza. Vai. Você quer me deixar por quê? Senhor, porque eu quero aproveitar minha juventude. Vai, pode ir. Só que tem uma coisa. Vai chegar um dia que esse cobertor vai ficar curto, vai ficar estreito. A cama vai ficar curta e o cobertor vai ficar estreito. E aí você vai tentar puxar de cá. E puxa irmão, e puxa mãe, e puxa pai. E traz amigo para perto. E de repente vem médico, vem remédio. E vem consulta, e vem de cá, e puxa de lá. E nada vai aquecer a sua alma. E você vai descobrir que o único que te dá paz é o meu espírito. É a minha presença. O único que te dá amor de verdade é o meu espírito. Aleluia. Que pode muita gente te abandonar, mas eu não vou te abandonar jamais. E vai chegar um dia que a riqueza vai passar, a beleza vai passar, a sabedoria vai passar, tudo passa, a riqueza, a fama, a saúde, tudo vai passar e nada vai ser suficiente. Nesse dia você vai perceber que só o meu espírito pode te cobrir e que só ele pode te aquecer. Só ele. O que Cristo oferece é o que ele é. Se ele te oferece o céu é porque ele é o próprio céu.
Se Ele te oferece alegria, é porque Ele é a própria alegria. Se Ele te oferece eternidade, é porque Ele é a própria eternidade. Cristo não é um meio para outro fins. Cristo é um fim em si mesmo. Você não vem em Cristo para usar Ele para ir para o céu. Você não vem nele para poder ir para... Não, Ele é o céu, meu irmão. Ele é a riqueza do céu. Ele é a beleza do céu. Ele é a própria eternidade. Ele é a alegria. Tudo está nele. E sem Ele nada faz sentido. Porque o que Ele oferece é o que Ele é. Eu acho muito bonito isso. Muito bonito isso. Muito bonito. Há muita beleza nisso. Porque quando João vê a cidade, a Nova Jerusalém, ele conta a beleza, a riqueza da cidade. Ruas de ouro, coisa maravilhosa. E aí ele fala, o cordeiro iluminava a cidade. Quer dizer que se o cordeiro não está na cidade, breu, escuro, ninguém vê nada. Logo a riqueza e a beleza da cidade não vale de nada. Porque o que dá sentido à riqueza e à beleza da cidade não é a cidade, é Ele. Ele. Ora magaçu remasse, é Ele. É Ele. Ele é mais puro do que os santos céus. Ele é mais desejado do que o paraíso. Ele é mais belo do que as riquezas celestiais. É Ele, é Ele. É Ele que dá sentido a toda a vida. Quem é que tem essa alegria nele, por Ele, para Ele? Quem é que tem nele? Quem é que tem? Quem é que pode levantar a mãozinha, dar um glória bonito para Jesus? Vai, quem é que pode? Aleluia. É nele, meu irmão, é nele, é nele. Ele não é um meio para outro fim, é nele, é nele. Chegou nele e acabou. Ele é a nossa riqueza, Ele. O que Ele oferece é o que Ele é. São coisas que você só entende pelo Espírito. A Bíblia diz, versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Olha que bonito, irmãos. O poder, a persuasão, a graça da mensagem não está necessariamente naquilo que é dito ou na boca de quem está falando, mas na força e no poder que o Espírito Santo operava. O Senhor lhe acrescentava. É uma missão de Deus que você está cooperando, não é a tua missão. Você não tem um projeto secreto. Como os discípulos pensavam que tinham, estabelecer o reino a Israel. Não! É uma missão do próprio Deus, cuja você é apenas o canal. Mas é Ele que está fazendo essa missão. O Senhor lhe acrescentava. Ele que trazia. Eu acho isso muito bonito. É muito bonito você entender que tudo que existe na igreja, a unidade, a alegria da igreja, a mensagem, o poder da igreja não está naquilo que nós fazemos. Mas está em a gente compreender e a gente dar lugar e vazão para Deus fazer a partir de nós aquilo que Ele está disposto a fazer. É uma missão dEle, que Ele está fazendo, que nós somos apenas os veículos, os meios que Ele está usando para alcançar e estabelecer o reino dEle. Mas é uma missão dEle. O Senhor lhe acrescentava, o Senhor é quem trazia, o Senhor é quem acrescentava. Isso vai mostrar pelo menos 3 coisas, irmãos. A primeira delas é que o Evangelho de Jesus, ele não necessariamente é aquilo que nós podemos convencer uma pessoa. Mas, sobretudo, ele é o que o Espírito Santo está convencendo a pessoa. Não é a sabedoria do pregador, não é a voz do cantor, não é a capacidade do líder, mas é o descanso desse mesmo no poder do Espírito Santo de Deus. É uma questão de revelação. Irmãos, o pregador estuda, e a gente estuda, e a gente prepara, e a gente traz para cá, e a gente bota coisa e tira coisa, e a gente revisa 3, 4, 5, 6 vezes a mensagem, e a gente vai. Mas se o Espírito Santo de Deus não fazer aí, irmão, quem é o pregador? Quem é o cantor? Quem é o homem? Se o Espírito Santo de Deus não revelar aí, quem é? O João Calvino fala com muita propriedade, quando ele está escrevendo as Institutas, logo no comecinho das Institutas, João Calvino diz que o ser humano, ele fala com essas palavras, claro, depende da tradução, né? Mas ele fala com essas palavras, o ser humano, por causa do pecado, se tornou um ser incapaz de fazer um auto-julgamento acerca de si mesmo. O ser humano, por causa do pecado, se tornou um ser incapaz de fazer um auto-julgamento justo acerca de si mesmo. Isso deveria levar a 2 posições. Primeiro, de humildade, porque ele não se conhece. Segundo, de desconfiança da sua autoimagem. O ser humano, por causa do pecado, se tornou um ser incapaz de fazer um auto-julgamento justo acerca de si mesmo. Você deveria se fazer humilde. Por quê? Porque nós não nos conhecemos.
E aí você deve dizer, irmão José, mas eu me conheço, não é o que a Bíblia atesta sobre você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Olha quanta coisa que você disse esse ano eu quero isso. E quando chegou na metade do ano você descobriu que você queria outras coisas. E aquilo que você disse que queria, talvez você até conseguiu, e você, quando obteve, você percebeu que não queria. O coração do homem é enganoso. É isso que o salmista, de forma muito humilde, ele fala. Senhor, som do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Não é que não tem caminho mau, ele sabe que tem. O que ele está dizendo é, o caminho mau que eu pratico, eu confesso, mas aquele que eu desconheço em mim, porque ainda não se manifestou, mas o Senhor conhece e vê em mim melhor do que eu mesmo, eu te peço, sonda, Senhor, e antes que eu peque contra ti, livra-me desse pecado e me guia pelo teu reto caminho, justo. Porque o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Segundo, o ser humano deveria desconfiar da sua autoimagem. Por quê? Porque há um véu no seu entendimento que o faz enxergar as coisas de forma dúbia, atrapalhada, míope. E ele pensa algo sobre si mesmo, mas não é, porque ele não se conhece. E ele precisa que o Espírito Santo de Deus mostre para ele quem verdadeiramente ele é. Por isso a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o homem pode saber o que é errado. Se o Espírito Santo não compungir o coração dele, ele não se humilha. Porque ele vê sempre alguma razão nele mesmo. Aí o Espírito Santo rasga o véu que está no entendimento dele, e ele pode contemplar as coisas de Deus. Ou seja, tudo é uma questão de revelação, e nós somos apenas meios, veículos que Deus está usando a fim de fazer com que as pessoas entendam aquilo que Deus está operando e fazendo em suas vidas. Coisa muito bonita. É o Espírito de Deus que nos leva à compreensão do reino de Deus, da vontade de Deus. É Ele que nos dá essa consciência, porque nós de nós mesmos não temos capacidade. Se você pega, por exemplo, a carta que Paulo escreve aos Romanos, é isso que Paulo vem tratando desde o primeiro capítulo de Romanos até o último. Paulo vem tratando sobre tudo aquilo que nós fizemos para Deus e é insuficiente. E que o homem precisa do Espírito Santo para lhe trazer luz, revelação plena, porque de forma natural, o homem de forma míope acaba trocando a glória de Deus por coisas naturais. Ele precisa do Espírito Santo. E que tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos esforços são nada. Toda a nossa capacidade é nada, nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Em Romanos, na carta que Paulo escreve aos Romanos, ele pega toda a tradição judaica e ele diz: o que é isso perto de Cristo? É nada, e coloca aos pés de Cristo. Ele pega todo o direito romano e diz: o que é isso perto da grandeza de Cristo? É nada, e ele coloca debaixo dos pés de Cristo. Ele pega toda a filosofia grega, toda a soberba do homem, de achar que pode significar o mundo, dar significado a um mundo, e ele pega tudo isso, coloca tudo debaixo dos pés de Cristo e diz: olha, a única explicação, a única razão e a única verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é pelo seu Espírito que nós entendemos todas as coisas. É por isso que na carta de 1 Coríntios ele fala: irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui em sublimidade de palavras e sabedoria humanas, não, mas eu fui no poder do Espírito Santo, aleluia. Sabe, irmãos, às vezes bate aquela tentação da gente fazer pela gente mesmo, sabe? E a gente quer preparar tudo, esquematizar tudo e dizer: bom, agora vai. Mas tem uma coisa que eu procuro preservar no meu coração, é aquilo que eu aprendi na simplicidade de como cultuar Deus dentro de casa. Que eu estou aqui, mas não é pela minha capacidade que eu estou aqui, é pelo Espírito Santo. E a minha oração sempre é essa: Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, que seja a minha simplicidade, Senhor, mas que o Teu Espírito opere, porque eu tenho convicção disso, é Ele que faz. A minha mãe também prega, mas minha mãe é uma mulher mais simples, não tem um entendimento da Bíblia assim, é uma mulher mais simples, mas é um vaso de Deus. Ela também prega, e eu já vi minha mãe pregando, e às vezes ela fala para mim: o que significa isso aqui? Eu disse: isso aqui significa tal coisa. Tal texto, onde é que está? Está em tal lugar. O que significa? Significa assim. Aí ela vai pregar. Eu já vi ela pregar, irmão. Ela chega lá e não prega nada do que eu falei para ela. Aí, irmão, o que aconteceu? O Espírito Santo tomou conta, o Espírito Santo tomou conta. E aí, às vezes, a gente quer, sabe? Não é assim e tal e tal. Irmãos, mas vá na casa da minha mãe para você ver pessoas e mais pessoas, médicos, advogados, jornalistas, todo tipo de gente sábia, culta.
parando o carro na frente de casa, dobrando os joelhos para ouvir a palavra de Deus na boca de uma mulher simples. Porque o Evangelho é isso aí. Porque o Evangelho é isso aí. Nós não podemos parar de entender isso. Nós precisamos entender isso, irmãos. O Evangelho ainda se faz com a nossa mente submissa à vontade de Deus. O Evangelho ainda se faz com os joelhos cravados no chão e a oração. O Evangelho não é poder, não é sabedoria do homem, não é persuasão humana, porque não são muitos sábios e entendidos que Deus chamou, mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. É pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos orar, porque o Evangelho ainda é oração e poder do Espírito Santo. Oramande ramanagabasuigemaia. Do Ikemana Suigemana Masugebas. Oeremana Yasuigeleba Suigemasia. Turemaya Suigemasia. Nehamana Yasuigemaias. Lebukemaya Suigeba. Sim, sim, o Espírito Santo nos chama para oração. Porque é pelo Espírito. Nós não temos vergonha de dizer não, irmãos. Aqui o doutor prega, mas o homem simples também prega. Porque quem faz não é o homem, é o Espírito Santo. É pelo Espírito. E Deus usa todos, do jeito que quer, da forma que quer. Porque é pelo Espírito. O Evangelho ainda se faz na simplicidade. Eu tenho isso tão forte no meu coração, porque eu sou criado no bairro chamado Matadouro, ali de Itajaí. Quem conhece sabe qual é a situação daquele bairro. Somos em 6 irmãos. Na época, meu pai com problema de drogas, minha mãe empregada doméstica, imagina isso há 20 anos atrás, para sustentar 5 crianças, na época era 5, imagina. Morávamos numa casa muito pobrezinha, muito velha já, quase caindo aos pedaços. Dormíamos na cozinha, um beliche na cozinha. Minha mãe trabalhava a semana inteira, não dava para ir para a igreja, só no domingo. Mas todo dia ela chegava em casa, colocava a cadeira na frente do beliche e dizia: vamos cultuar a Deus. Fogo pegava, irmão. Era ali, na simplicidade. Eu acredito nesse Evangelho. Com singeleza, a partir do pão, ali. Nós não podemos nos... E eu não estou fazendo apologia ao estudo aqui, não, irmão. Não tô, eu amo teologia, sou estudante de filosofia, não estou fazendo aqui apologia ao conhecimento, à lógica, nada disso aí. Eu amo o sentido lógico, mas não é pela lógica, não é pelo entendimento humano. É pelo Espírito Santo. Feche seus olhinhos. Antes de eu continuar e terminar a pregação, eu gostaria de fazer essa primeira oração em nome de Jesus. Que o fogo no teu peito pela oração, que já não queima mais, em nome de Jesus, que ele volta a arder. Não pense que você vai santificar sem oração. Não pense que você vai entender sem oração. Não pense que você vai chegar sem oração. Dobre os teus joelhos e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. A palavra de Deus é simples, o Evangelho é simples, a ação do Espírito Santo é simples, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é muitos sábios que Deus tem chamados, mas Ele escolheu os que não são, para confundir os que são. É assim mesmo. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer, meu irmão. Não ignore os pequeninos de Deus. Não, não, não é desse jeito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. E em nome de Jesus, que queime no seu coração essa verdade. É pelo Espírito. É Ele que convence, é Ele quem trabalha, é Ele que dá a unidade, é Ele que faz tudo. A igreja precisa se submeter ao Espírito Santo sempre, 100% sempre. Não apenas isso, queridos irmãos, mas é também o Espírito Santo o promotor dessa unidade. Portanto, Ele é o centro de todo o nosso culto, de todo o nosso viver, de todo o nosso entendimento.
Nós não fazemos de homens e nem de sistemas o centro do nosso culto, do nosso entendimento e adoração da nossa fé, mas tudo isso está prostrado, está posto aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é o Quírios da igreja, é o Senhor da igreja, o Espírito Santo de Deus, é Ele que está habitando na sua igreja, no seu povo. Portanto, toda a glória é dele, todo louvor é para Ele. Nós não podemos fazer culto a homens, nós não podemos firmar a nossa fé em homens. Eles repartiam pão com singeleza e o Senhor lhe acrescentava. Por quê? Porque não era homens, não era Pedro, depois não é Paulo, não. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Cefas? Quem são esses homens? Não são nada perto da grandeza do Espírito Santo, são apenas vasos, e por isso nós podemos viver o evangelho simples, porque não são os homens, é o Espírito Santo de Deus. E eu termino a pregação dessa noite dizendo que essa unidade, essa alegria do reino de Deus, essas verdades esclarecidas no nosso coração, ela não é particularidade, não é privilégio de um ou de outro, mas é aquilo que todo mundo pode ter, porque o Espírito Santo habita em vós. Em Jeremias, Deus disse: olha, vocês têm uma lei aí que vocês precisam de homens sábios e entendidos para interpretar, mas eu vou dar uma lei para vocês, não escrita em tábuas, mas escrita no coração de vocês, e todos conhecerão a verdade, porque o Espírito Santo de Deus que vai habitar vocês, vai guiar todos a toda a verdade. Vocês saberão tudo, todos poderão saber, ter acesso, porque o Espírito Santo habita. Você, irmão, não é menos do que ninguém, você não é maior do que ninguém, você não é mais e nem menos, somos iguais, porque temos o mesmo Espírito. Todos podem compartilhar dessa sabedoria, porque está disponível para todos. Irmão, deixa eu te falar, talvez você diz: irmão Josiel, mas eu estou atrasado, eu não tive o privilégio dos estudos, eu acho que eu não vou conseguir fazer algo que Deus disse que eu deveria fazer. Fica tranquilo, meu irmão, o Espírito Santo que habita em mim, que habita no homem sábio, habita também em você. A sabedoria é Ele quem dá, deixa Ele aflorar em você, porque Ele vai te usar também, aleluia. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Isso é uma riqueza. Já estou encerrando. Por gentileza. Pode ser? Eu falo, você repete, claro. Irmãos, isso é uma riqueza. É um privilégio. Deus habitando em você. Plenamente em você. Nós não conhecemos plenamente. Ainda não conhecemos. Mas nós temos a plenitude de Deus habitando em nós. Habitando em você. Em nome de Jesus. Entenda isso. Você não é qualquer pessoa andando nesta cidade. Você é um veículo de Deus. Deus habita em você. O poder de Deus está em você. Não se sinta maior do que ninguém, mas não se sinta menor do que ninguém, porque o Espírito Santo habita em você. Todo o poder do universo habita em você. O que te é impossível? As dificuldades, Satanás, as outras pessoas, as adversidades, nada disso é problema. Deus habita em você. Aleluia. O povo de Israel não tinha esse privilégio. Moisés tinha. A glória de Deus estava nele, no rosto dele. Mas você tem mais glória que Moisés, porque a glória de Moisés, ela vinha e ia embora. Aleluia.
Mas a glória que habita em você, ela não vai embora. Para provar dessa glória, Moisés subia ao monte, tinha que jejuar e santificar. Era um perigo. Mas você está lavando a louça e o Espírito Santo está lá dentro de você. Está no trabalho e o Espírito Santo está dentro de você. A unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus está dentro de você. Tenha coragem, pregue, ande, profetize, trabalhe, faça o melhor, porque o poder de Deus está dentro de você. Quem crê nessa verdade pode levantar a mão para glorificar e para adorar Jesus. Vai, manda um glória bonito para Ele. 30 segundos de glória, aleluia. Adoração está dentro de você, meu irmão, aleluia. Você não é mais um homem, mais uma mulher, não. Você é homem de honra sim, é mulher de honra sim, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Se coloca de pé para adorar, para glorificar, para exaltar, magnificar o nome dEle, aleluia, aleluia. Oceano do Espírito. Adora Jesus, vai, depois eu oro. E ali adorarei. Espírito Santo, ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. canta pra Ele, Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, que enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, que enche-me de novo. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Feche seus olhinhos aí onde você está. Aí onde você está mesmo. Feche seus olhinhos para orar o Espírito Santo. Ore para Ele. Ore, 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 ore. Enche essa casa de oração. Ore, 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 ore.
Ore glorificando, ore em línguas estranhas, ore do jeito que você sabe orar. Ore, 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 ore. Enche essa casa de oração, enche essa casa de oração. Diz para Deus aonde dói, diz para Deus onde está feio. Ora, 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 ora. Diz para Deus onde está a indixocracia da tua alma, a incompreensão, a tua dor, a tua fé. Ora, 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 ore. Ore ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração, ó Deus, que entrou aqui nessa noite, Deus. O Senhor conhece aquele que está ferido, aquele que chora, aquele que clama. O pai que clama, a mãe que pede, o Senhor vê, o Senhor sabe. Eu te peço nessa noite, ó Espírito Santo, aonde houver um coração sedento, faminto da confirmação, da palavra, da alegria, se houver alegria, desejo de salvação, que venha sobre ele pela tua graça. Agora, Espírito Santo, se alguém que clama por renovo, renova ele, renova ele, renova ele. Se tem alguém aqui nessa noite que não é batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala em novas línguas agora, 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 agora. Seja batizado pelo poder do Espírito Santo agora, agora.